7 coisas que você precisa saber sobre a final da Eurocopa. Olá, pessoal. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueiredo e o maestro Cássio Zirpoli. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com a galera do Game Arena. Viva o jogo! E agora a gente começa mais um Raio-X, trazendo 7 coisas que você precisa saber sobre a decisão da Eurocopa. Vai rolar aí em Berlim, entre Espanha e Inglaterra. Fred, vamos, portanto, ao primeiro tópico, a primeira coisa que a gente precisa saber, começando aqui pelo lado da Espanha, que pode se tornar a maior campeã, se isolar como a maior vencedora do torneio. Que é um recorte recente, inclusive, né? A Espanha tinha o título em 1964 e aquela sua clássica geração conquista Euro em 2008, Copa do Mundo em 2010, Euro em 2012. O mesmo que a Argentina busca da história do futebol, tá? Isso, a mesma que a Argentina busca na final da Copa América, que seria Copa América, Copa do Mundo, Copa América, uma espécie aí de tríplice coroa, tá? Que eu acho que mais do que isso, só se colocar 2 Copas do Mundo, e aí, obviamente, 2 Copas do Mundo na mesa pesam demais, tá? E agora a Espanha chega de novo numa decisão, tá? Entrou nessa Euro com 3 títulos ao lado da Alemanha, e a Alemanha jogando em casa. E a rota desenhada dos grupos, se cada uma fosse primeira do seu grupo, e as duas foram, confirmaram o favoritismo no grupo, colocavam as duas seleções em rota de colisão nas quartas. Muito cedo. Muito cedo. E esse foi um dos grandes jogos da Eurocopa. Um dos grandes jogos. A gente acompanhou aqui, no nosso canal tem todos os destaques das fases, das rodadas. E essa partida, a gente vai escolher no final os maiores destaques da Euro, e essa concorre diretamente para ser a grande partida da Euro. A Espanha passa, né, pela Alemanha e ali ganha a chance de se tornar a maior campeã de todos os tempos. Isso tem um peso grande, né, Cássio? E a Alemanha teve essa oportunidade, sabia? Em 2008 contra a Espanha. A Alemanha era tricampeã, teve a chance ali de ser tetra, perdeu o Fernando Torres contra final. Uma Espanha com um título. Não, a Espanha da época da Fúria ainda. Era a Fúria, isso, que não ganhava nada. Aí quando virou lá a Roja, deixaram esse Fúria de lado, passou a ganhar tudo. E a Alemanha ali buscou o tetra, e a Espanha conquistou. É o início da Espanha, né? Desse jogo espanhol, de posse de bola, envolvimento do adversário no controle do jogo, mesmo que em determinados momentos não tinha um poder de fogo tão grande, hoje já tem. Mas durante boa parte era 1-0, jogos assim, onde realmente o adversário não conseguia fazer nada, mas também a própria Espanha não conseguia lá marcar tantos gols. Então, é o início disso aí. A Copa do Mundo ainda foi nesse modelo, mas acho que depois ela vai evoluindo. E hoje está bem evoluído. Imaginar que a Espanha, como o Fred falou, a Espanha só tinha um. Tipo, em 2008, para muitas pessoas, de repente, em 2008 já são 16 anos, tá? De vez em quando a gente perde um pouquinho da noção do tempo também. Em 2008, para a gente aqui, para os três aqui, é meio ontem. Mas para muitas pessoas, assim, 16 anos já era um bebê que hoje é vida. É a vida. Para a gente é ontem, para uns é a vida. Exatamente. Então, mas querendo ou não, mais 16 anos num universo de uma competição que existe desde 1960, querendo ou não, é uma fração de tempo ainda pequena. E ali, imaginar que de lá para cá, essa seleção que tinha um título agora, ela vai jogar no domingo para ser... Ela já é a maior vencedora, mas para ser de forma isolada a maior vencedora, é um período de domínio muito grande que, veja, seriam 8, 12, 16, 20, 24. 3 títulos em 5 edições. É muita coisa. Sim. Assim, é algo que a Alemanha ela ganha em 72, 80 e 96. A Alemanha, tipo, você para pensar, a Alemanha já não ganha há quase 30 anos. Assim, enquanto a Alemanha parou, em 96 já era tri, e a Espanha pegou esse momento agora para dar uma virada, que seria uma virada onde você enxerga que seria longe de qualquer acaso, seria dentro de tudo que a Espanha produziu
os seus clubes sempre foram potências no continente, mas a seleção nunca foi. E nesse momento o futebol espanhol consegue alinhar as duas coisas, ter tanto um futebol forte de clubes, não só o Barcelona e o Real Madrid, você vê o Sevilla disputando, ganhando a Liga Europa constantemente, e outras equipes chegando nas finais continentais, o próprio Atlético de Madrid, e com a seleção espanhola sendo protagonista em quase tudo que disputa hoje em dia. E isso faz oposição, maestro, ao cenário que a gente vai ver no quadro a seguir, a segunda coisa que a gente precisa saber. Porque se a Espanha é um time que demorou a começar a brilhar no cenário mundial e que desde então parece que gostou desse lugar, a Inglaterra, a criadora, né, desse formato do futebol, chega para uma disputa de um título inédito e que também compõe um cenário de 58 anos sem vencer, sem levantar uma tacinha, né, mestre? Embora essa imagem seja colorida, essa foto é colorizada. Só para tu manter. Já existia foto colorida, existia, mas assim, mas na cobertura esportiva, essa foto da Inglaterra campeã em Wembley, depois de vencer a Alemanha, perceba como a Alemanha está sempre envolvida. Né? Ela é perene em relação. Mesmo tá jogando mal, mas está ali nas finais e tal. E essa final em Wembley, em 1966, um troféu da Copa do Mundo era diferente, era o troféu Jules Rimet ainda, que com a regra que hoje em dia quase nenhum torneio tem, que era a da posse definitiva. Até onde você sabe, não tem a posse definitiva nem da Copa América, nem da troféu da Euro, nem da própria Taça FIFA, que é a Copa do Mundo atual, mas essa tinha, que era ganhar 3 edições, e aí a Inglaterra ganhou a primeira, e porque até aí, quando a Inglaterra ganha aí, ela meio que justifica. Tem sempre... Só explicar rapidamente o que é a Inglaterra. A Inglaterra nem jogava competições. Ela ganha medalha de ouro como Grã-Bretanha, que nos Jogos Olímpicos ela não se divide, né? Ela é um país só, junto à Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Aí a Grã-Bretanha... É o Reino Unido, né? No futebol, o reino se desune. Aí se desune, aí cada um por si. Mas vamos voltar a se unir na Eurocopa curiosamente, de 28. Vai ser a Grã-Bretanha mais a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. Aí vai ser a próxima Eurocopa. 5 países na próxima Eurocopa. Grã-Bretanha e Irlanda. Enfim, mas a Grã-Bretanha ganhou 3 ouros olímpicos lá no início do século XX. E aí, depois o futebol vai evoluindo e tal, e quando surge a Copa do Mundo, a Inglaterra diz, isso aqui tem enquanto o resto do mundo estava desenvolvendo futebol, os caras tinham estado para 20, 30 mil pessoas, assim, já tinha uma primeira, segunda divisão, o futebol já era profissional, já tinha a Copa da Inglaterra desde 1872, então a Inglaterra simplesmente não joga as competições. Aí quando ela vai jogar a Copa do Mundo de 50, aí acontece assim, finalmente é convencida a jogar, aí ela perde os Estados Unidos, que é um time amador, esse jogo em Belo Horizonte, no Estado de Independência, que hoje é o Estado do América Mineiro. Virou filme, esse jogo virou filme. Os Estados Unidos, com um time amador, ganhando a Inglaterra na Copa do Mundo de 50. A Inglaterra fica de fora, e tal. Finalmente, quando diz, vamos voltar de vez para jogar, eles ganham essa competição. E para mais ou menos nisso, em 70, quando... Trocaram pelo apoio na guerra, mestre. Só pode ter sido, pô. Depois, né? Devolveram, no caso, devolveu. Não, isso é o pagamento, no caso, seria o pagamento. Exatamente, é o pagamento. A Inglaterra pagando o apoio que recebeu. Tá lembrado? Tá lembrado? Hoje, Estados Unidos, Inglaterra 0, já incomoda hoje, 2024. Em 1950, assim, sabendo como não existia papel para chegar a informação de rádio, perdeu. BBC de Londres, we lost. Assim, meu irmão, para chegar a informação dos caras. Né? What? What, meu irmão? What the fuck, na verdade. A galera foi mais para frente. A galera foi mais, ou deve ter sido assim. Depois perderam. Mas enfim, mas isso aí surgiu a Inglaterra, só que parou aí. Aí ela teve. E teve o time de 70, que era um grande time, esse time era um grande time também, mas nunca existiu. Então a Inglaterra, tendo a força popular que tem, como seleção, a quantidade de torcedores que leva, o futebol que sempre foi forte, futebol de clubes que sempre foi forte, fez algumas boas seleções, com Gary Lineker nos anos 80, vai para aquela semifinal em 90 também. Aí vem essa geração de 18, enfim, é uma lacuna muito grande imaginar que quem inventou o esporte, e tipo, não é inventou e desenvolve, não. Inventou e continuou sendo o principal esporte do país. E sendo um país rico, sendo um país que o esporte é desenvolvido e simplesmente a seleção não acompanha o resto. Assim, imaginar que tem 58 anos, é um título oficial que a Inglaterra tem. Mais do que inventar, maestro. Que inventar já seria suficiente para falar o que você falou, mas é porque ela tem um papel absolutamente decisivo na massificação do futebol no mundo todo, porque todos os lugares onde você vai ver como começou o futebol no Brasil,
foram ingleses que trabalhavam no esporte, que trabalhavam nas ferrovias. Como começou o futebol em tal lugar? Mesma coisa. Foram ingleses Por isso que trabalhavam... muitos clubes brasileiros têm um futebol club no nome inglês. Isso. Então, um negócio a Inglaterra tem um papel tão importante, Celso, que a Inglaterra ainda vota para mudar a regra. Pô. A International Board, ela tem 5 votos. 5 fontes de votos. A FIFA vale 4 votos. São 8 votos ao todo. Só que a FIFA sozinha vale 4. E os outros são justamente do Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Gales, assim. Cada um, assim, na hora que eles se reúnem, todos os anos eles se reúnem para debater regra de futebol, a Inglaterra debate regra de futebol. Então, esse país ter ficado tão à parte desse tempo todo, assim, é surreal. Mas está batendo na trave há algum tempo. Aquele 18 ali, aquela derrota para a Croácia, já para mim foi surpreendente, embora fosse um time muito jovem, mas teve aquela semifinal da Copa 18, Inglaterra e Croácia, veio o vice nos pênaltis dentro de Wembley para a Itália, e agora, justamente, no campeonato que ela foi talvez o desempenho mais fraco, porque ela foi bem em 18 e foi bem naquela Eurocopa, mas agora o desempenho tecnicamente mais fraco, ela chega na final. Então também tem isso, né? A seleção campeã tem isso, que vai chegando. Um treinador que você bota no Google, Zé Teodoro, crescer na hora certa. Depois você vai entender. tá sendo o caso da Inglaterra. Seria uma jornada do herói ali em formato de epopeia, né? Esse da Inglaterra. E teria que... Desde que vença, né? Porque se perde também... Exatamente. E vice é chato, viu? Exato. E teria que destruir aí o conto de fadas que Lamine Yamal vem protagonizando, né? Esse craque que, na véspera da decisão completa, 17 anos, né? Se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Eurocopa com 16 anos, 362 dias e vira aí um protagonista, Fred, nessa final, nessa decisão. E entre a semifinal e a final, o garoto completa 17 anos, né? Chega na final já mais crescidinho, mas o importante, Celso, é que é um jogador que impressiona, que encanta, tá? 3 assistências, 1 gol na Euro, um golaço, né? Não é um gol, não. É um golaço contra a França na semifinal. É muito pesado, é um gol muito pesado. É muito pesado. Assim, com personalidade, com chute, com um garoto aí que surge para o futebol encantando. Porque nessa idade você realmente tem que ficar encantado, né? Aplaudir e torcer para o desenvolvimento, né? A gente tem aí grandes nomes do futebol nesse momento muito jovens. A gente vive uma fase de transição de ídolos, né? Com a reta final, né? Os últimos passos de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar também, né? Numa reta final de carreira. E aí você tem o Mbappé, né? Chegando, Bellingham, Vinícius Júnior, e Yamal com 16 anos aí, tá? 16, 17 anos. Fala, Cássio. Se a Espanha tivesse perdido da França por 1-0, teria saído na semifinal e não teria tido o gol de Yamal, certo? Sim. Ainda assim, teria sido uma Eurocopa excelente dele. Total. Porque só para deixar claro que até ali, tipo, ele estoura. Mas perfeito. Até ali ele já fazia uma grande Eurocopa. Porque com 16 anos, virar titular, ganhar o tempo de jogo de campo que ele está tendo, dar assistência de forma importante como ele vinha conseguindo fazer. Então, assim, a Eurocopa dele já era muito boa. Tipo, ninguém vai... Pô, Yamal não foi tão bem. Não, Yamal estava ali. Até a Espanha foi eliminada e Yamal foi decepção. Não foi uma decepção. Yamal foi uma das grandes coisas que a Espanha teve nessa Eurocopa. Já teria sido essa visão. Na hora que ele ajuda, da forma como ajudou a colocar a Espanha na final, primeiro que no mínimo ele já é vice-campeão da Eurocopa com 1 gol e 3 assistências, jogando a competição inteira com 16 anos de idade. Só a final vai ter 17. Isso ele já tem. Esqueça o jogo de domingo. Yamal é o cara que foi titular na Espanha aos 16 anos, com 1 gol e 3 assistências, e a Espanha foi finalista da competição. Caramba, assim, não é realmente não é todo dia que se vê um foguete desse, não. Imagina então, se assim, Endrick tivesse sido eliminado com o Brasil, do jeito que foi, só que tivesse isso aí, 3 assistências e 1 gol. Seria mais um. Os gols de Endrick nos amistosos
já deixou todo um cartaz em relação a Endrick. Isso. Então, assim, Yamal... existe também o prêmio de revelação, né? Assim, esse prêmio, pelo amor de Deus, assim, por tá o nome dele, prêmio Yamal. Assim, e escolher outro, assim, tá ligado? Tu é o nome do prêmio e a gente vai dar para outro, porque assim, não tem muito o que fazer, não. Mas supondo que tivesse esse prêmio, vai dar o prêmio, e não fosse Yamal. Eu queria saber a justificativa, eu pagava para ver. O cara disse, não, pô, melhor foi esse fulaninho aqui de qualquer outro país aqui, não foi Yamal, não. Pensou uma coisa difícil de fazer. E Celso, aproveitando essa nossa análise sobre Yamal, um personagem quase que um protagonista da grande decisão, eu queria destacar a geração da Espanha e o trabalho e a forma com que a Espanha construiu essa geração e chega com esse time já tão forte na Euro. Tá? Imaginar o que vai chegar na Copa do Mundo daqui a 2 anos. Tá? É uma seleção jovem que ganha espaço a partir de um trabalho muito sólido que tem início há 10 anos, quando Luis de la Fuente, né, que é o atual treinador espanhol, ele passa a trabalhar para a Federação Espanhola de Futebol, assume o Sub-19 da Espanha em 2013. Né, 11 anos já, na verdade. Né? Falei 10 anos, mas é um trabalho de 10, 11 anos. E ele passa para o desenvolvimento nas categorias de base até assumir a seleção principal no ano passado. Do atual time espanhol, 6 jogadores passaram pela base junto com De La Fuente. E Yamal não, né? Porque Yamal, ele agora que está na hora de começar a ser convocado para as seleções de base. Então esse daí realmente pulou todas as etapas. Mas destacar que outros jovens de 21, 20, que continuam sendo jovens, não é porque tem quase uma criança. Não vira veterano, né? Os outros não viram veteranos, tá? Então, trabalho muito impressionante da Espanha, tá? Não era para agora, mas não era para Yamal chegar nessa Euro, ter 3 assistências e um golaço contra a França na semifinal. É porque realmente assim surgem os maiores do mundo, né? Exato. Para o nosso próximo tópico, tá? A gente vai trazer outro personagem, outro grande personagem dessa Eurocopa e também dessa decisão, que é Jude Bellingham, um cara que eu diria que ele veio um veterano de 21 anos. Exatamente, um desses veteranos de 21 anos, que chegou para uma disputa particular com um companheiro de equipe de Real Madrid, Vinícius Júnior, na corrida pela bola de ouro, pelo prêmio de melhor jogador da temporada. Né? Vinham ali cabeça a cabeça pela forma como ambos contribuíram para o título do Real Madrid. Com uma leve vantagem para Vinícius Júnior, que foi mais decisivo na Champions. Mas de uma forma que era uma vantagem tão apertada que automaticamente o mundo todo passou a olhar para o desempenho dos dois em suas respectivas competições continentais. E Vini Júnior se despediu da Copa América com uma grande apresentação e 2 grandes decepções. Né? A estreia e o último jogo da fase de grupos deixam uma imagem negativa em Vinícius Júnior em relação a essa corrida. Meio que foram uma penalização para ele nessa corrida, enquanto Bellingham tem feito uma Eurocopa magnífica, né? Metendo gol de bicicleta nos acréscimos, levando o time para prorrogação, que o time conseguiria a classificação depois. Então, assim, é um protagonista que continua ganhando velocidade aí nessa corrida. Então, talvez um eventual título seja decisivo aí, né? Olha, eu acho que talvez nem só o título. Os números que o Fred traz aqui eles são muito parecidos. E os dois com viés ofensivo dentro do Real Madrid, no meio do ataque, da ponta, ou seja, eles sempre jogadores que, inclusive, fazem associações ofensivas do Real Madrid, então jogadores que sempre estão que trabalham juntos e estão próximos, no setor muito próximo, jogam juntos ali. E como o Celso trouxe aqui, o gol de Vinícius Júnior na final da Champions, até a reta final ali, o colocou como favorito, porque a Champions tem um peso muito grande. Mas a Champions tem um peso grande, sobretudo quando não tem torneios de seleções na temporada.
Sempre foi. A Copa América um pouco menos. Mas querendo ou não, se for uma Copa América com o Vinícius Júnior sendo o protagonista dela, com o Messi, como era com o Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, o jogador desse lado, tudo bem. Mas, para dar um exemplo, com todo respeito, se for Rames Rodrigues sendo o craque da Copa América, como a gente no outro vídeo achou que ele tem essa grande possibilidade, isso não credencia Rames Rodrigues a ser o craque da temporada. Mas na Euro, o craque da Euro, ele tem um peso diferente. É uma competição maior, sobretudo hoje em dia, com 24 seleções. Assim, primeiro eram 4, né? Nos anos 60 virou 4, 8, 16, e hoje com 24 seleções. Então, a proximidade dos números de Bellingham e de Vinícius Júnior, e do fator decisivo, porque Vinícius Júnior foi decisivo naquela reta final da Champions, que é o que importa para o Real Madrid, e Bellingham foi o nome do título espanhol. Mas aí, quando vai para essa dividida, era muito claro que a Copa América e a Euro teriam, na minha opinião, muito claro, na minha opinião, naturalmente, acho que teriam um peso muito importante nessa escolha. E nesse caso, se esse peso realmente existir, eu estou dizendo que era a minha opinião que existe, mas e na hora dos eleitores, de quem vota, quem faz os votos, se esse peso realmente for considerado, Vinícius Júnior acho que já ficou para trás. Porque a Copa América dele foi ruim, tem 2 gols contra o Paraguai, passar em branco na estreia e toma um cartão bobo, nem joga o mata-mata. Foi uma participação em 3 partidas. Enquanto o Bellingham brilha na Eurocopa, não. A Inglaterra chega na final sem brilhar, inclusive. É muito curioso isso. A Espanha brilhou. A Espanha faz uma ótima Eurocopa, tá? A Espanha, ela não é um time praga, não. A Espanha fez grandes jogos, venceu, chega com 100% de aproveitamento e é um time que, se for campeão, seria um título, assim, muito bonito da Espanha. Jogou muita bola. Enquanto a Inglaterra ela foi crescendo, e aquela foto que a gente vê no canto ali, aquilo ali, se aquele chute ali vai um pouquinho para lá, Southgate hoje não seria o treinador da Inglaterra, possivelmente. Esse gol aos 50 do segundo tempo. E haveria debate maior entre Bellingham e haveria debate maior, mas aquilo ali, no mata-mata, oitavas de final, a Inglaterra não jogou bem a primeira fase e não jogava bem esse jogo. Aí, aos 50 do segundo tempo, o candidato à bola de ouro, naquele momento, o candidato no segundo lugar, talvez, da bola de ouro, faz um gol de bicicleta que leva o jogo para prorrogação e posteriormente classifica a Inglaterra. E essa Inglaterra, ainda que Bellingham não tenha brilhado nos jogos seguintes, até porque Saka talvez tenha sido o grande jogador da Inglaterra nos jogos seguintes. Isso. Mas no momento que a Inglaterra vai avançando, ele continua sendo titular, no momento que a Inglaterra vai avançando, esse gol vai ficando maior. Porque se a Inglaterra for campeã, ganha de 1-0 na final, o gol mais importante vai ser da final e o segundo vai ser esse aí. Sim. Porque esse é o gol que um país estava... Virtual, isso é detalhe, quando eu falo que o jogo é até os 50, o jogo ia até os 51. 50 isso é basicamente a última bola do jogo. Isso é para acabar a partida. Então, o cara que era o segundo lugar, já tá o outro caiu nas quartas. E o outro chegou à final, tendo, durante essa campanha, um gol de bicicleta aos 50 segundos tempo, que pavimentou a classificação. Futebol, para mim, é roteiro também. Como foi a ressurreição. Messi não tinha feito um grande 22. Mas alguém vai dizer que o 22 de Messi na Copa do Mundo não era suficiente para ser o melhor? Mas não interessa se a temporada toda tem 50 jogos. Meu irmão, o cara foi para a Copa do Mundo, o cara fez aquilo ali. O cara carregou a Argentina para o título mundial depois de 36 anos. O roteiro era muito grande para você dizer, não foi Messi, não, foi Benzema. Não foi Benzema, pô. Benzema era até começar a Copa do Mundo. Na hora que começou a Copa do Mundo, Benzema nem estava na Copa, veio um outro roteiro. Então, Vinícius Júnior liderava até começarem as Copas continentais, que poderiam ser ou não decisivas. Só que a diferença já está muito grande. A diferença da Copa América de Vinícius Júnior para a Eurocopa de Bellingham está muito grande. Assim, para mim já está quase justificável de alguém dizer, não, o melhor do mundo nessa temporada foi Vinícius Júnior. E se Bellingham for campeão, aí para mim eu acho que realmente fica insustentável. É irrefutável. O roteiro é muito importante, como foi citado aqui, tá? E o roteiro do gol de bicicleta, ele para mim é absolutamente decisivo para que já não tenha mais um equilíbrio tão claro. Se a Inglaterra for campeã por qualquer roteiro, para mim acabou e aí não tem uma vírgula de possibilidade, tá? Porque aí, queira ou não, é um jogador que é referencial da seleção inglesa. Os números são todos isso. Os números são todos muito equilibrados. Mas eu fiz questão de destacar mais um. Porque Bellingham faz um trabalho silencioso para os times que ele joga, que muitas vezes não é tão percebido. Ele é simplesmente o jogador com mais desarmes de toda a Euro. Ele toda a Euro. Exaltado. Ele é realmente
um craque nisso aí, pô. Ele é o número 1 da Euro em desarmes. São 19 desarmes. Ninguém de nenhuma seleção desarmou tanto quanto o Bellingham. Então, perfeito, precisa ir para a conta, porque o futebol não é feito só quando você tem a bola nos pés, né? A quantidade de situações que ele evita de perigo para a Inglaterra e que transforma isso numa posição interessante do campo. Exatamente. A favor da Inglaterra, isso é óbvio que tem que entrar na balança. Agora a gente vai dar uma olhada nas campanhas, começando aqui no nosso quinto tópico, na campanha da Espanha, que trouxe o melhor futebol para essa Eurocopa, né? Que campeonato, que torneio que faz essa jovem seleção da Espanha que está mostrando uma performance nesse nível de forma precoce e também inquestionável. Maestro, o que é que você tem a falar aí do futebol da Espanha até aqui? E veja que na primeira fase passa com 100% nas poucas seleções que passaram com 100% da primeira fase. Depois vira sobre a Geórgia, toma um golzinho ali nas oitavas no começo, mas depois, assim, era uma zebra. Geórgia, que era a única seleção que o simulador não colocou como campeã. 10 mil simulações foram feitas, as 23 das 24 seleções, até a Escócia, que jogou aquele futebol tenebroso, apareceu em algum momento campeã da Euro, mas a Geórgia não teve jeito. Mas a Geórgia surpreendeu, chegou nas oitavas, fez 1-0 na Espanha, toma virada. Aí vem um jogo com a Alemanha, um jogo duríssimo com a Alemanha, na casa da Alemanha, toma um gol aos 44 do segundo tempo, que poderia ser um baque gigantesco, aí desconta na prorrogação, aí faz um gol aos 119 minutos de jogo. Que Mr. Chip, que é um perfil de um jornalista espanhol que 2 milhões de seguidores que trabalha com número, acredito que muita gente aqui que está acompanhando a gente aqui conheça, ele é um cara que trabalha com dados e ele acompanha muito, sobretudo a seleção espanhola. Ele tratou a vitória sobre a Alemanha como uma das 3 maiores da história da seleção espanhola. Então, assim, é porque de vez em quando a gente está vendo de fora, a gente talvez não dimensione, mas para os espanhóis, ganhar da Alemanha, mandante, numa Eurocopa, nas quartas de final, tomando um gol no último minuto e reagindo, ganhando, e detalhe, um golaço de cabeça, viu? Não foi qualquer gol, não, foi um gol muito bonito de cabeça, então, assim, uma vitória muito grande. E na França, uma vitória muito merecida contra a França. A França acabou, a semifinal eu achei muito para a França. A França tem um timaço, que para mim, inclusive, talvez nos nomes, talvez seja até melhor do que o da Espanha. Mas nessa Eurocopa, eu achei a semifinal muito para essa França. Assim, muita campanha para o que a França fez. Chegou muito na camisa ali e tal, mas é impressionante. Acho que uma vitória da Espanha muito segura na semifinal. Essa campanha, como o Celso falou, é de um time muito jovem e é uma campanha com 100%. Se essa Espanha ganhar, seria o 4º título da Espanha, mas seria desses 4 aí brigando para ser o maior título da Espanha, assim. Porque é uma campanha... Primeiro, você está ali, ganhou da Croácia, campeã e vice. Detalhe, finalista da própria Nations League com a própria Espanha. Foi Croácia e Espanha, recentemente fizeram a final. Aí Itália, atual campeã da Euro. Ganhou tão fácil da Itália, a Itália fez uma péssima Eurocopa, mas era atual campeã da Euro. Ganha da Alemanha, mandante, ganha da França, atual vice-campeã mundial. Aí vai pegar a Inglaterra na final, atual vice da Euro. Campanha difícil. Se você parar para pensar, é uma campanha contra todos os outros campeões do mundo do continente europeu. É uma das grandes campanhas, Cássio, da história, seja de uma Copa do Mundo, seja de uma Euro. Tá? Não é todo mundo que conquista um título passando por Itália, Alemanha, França, Inglaterra e uma Croácia. Veja, tem 5 campeões do mundo no continente, um é a própria Espanha e os outros 4 vão estar dentro da campanha. Isso. E você ainda tem uma Croácia. E até a Croácia que vice-campeã do mundo, terceiro lugar, tá, finalista do torneio europeu. Se inseriu no contexto das protagonistas do futebol mundial. E passa com 100% de anos. aproveitamento nessa campanha. No time titular tendo 16 anos de idade. Assim. Aí, Celso, eu queria esmiuçar alguns detalhes, tá? Que chamam muita atenção. O maior deles está até pequenininho aqui na arte. 108 finalizações. A gente vai ver o quadro da Inglaterra em instantes, são 66. 108 a 66. Tá? 90% de eficiência nos passes. 18 por jogo, tá? 90% de eficiência nos passes. Quando a gente vai para os destaques individuais da campanha, você percebe que finalização é tão acima que os destaques individuais são de finalização. Yamal é quem mais finalizou, né? Foram 16 vezes.
Mas Olmo, ele foi o que mais acertou o gol. Né? Foram 6 finalizações certas, tá? Dentro do gol. Fabián Ruiz também, com 14 finalizações, então um número altíssimo de finalizações. E essa outra característica da Espanha, que é o passe certo, passa por Rodri, tá? 382 passes certos, tá? Uma eficiência de 93,7%. Mas em passe certo, o grande destaque da Euro está do outro lado. Perfeito. Maestro, agora vamos olhar o outro lado dessa decisão, a Inglaterra, que vem com a campanha, como você mesmo destacou, uma campanha que estava longe de ser brilhante. Está longe de ser brilhante, mas que pode terminar com o título. Eu percebo que a paleta de cores dos adversários da Inglaterra já mostra que vai ser difícil a final, viu? Tá saindo. Tá, meu amigo, é a paleta igualzinha ali, ó. Vermelho, branco e azul. Cara, esse amarelo da Espanha vai incomodar. Vermelho, branco e azul, né? O amarelo da Espanha vai incomodar na final. Vai incomodar. E sobre a campanha. Se tivesse sido a França, era perfeito, né? Era fantástico, né? Assim, era absurdo. Sobretudo porque a própria bandeira da Espanha, da Inglaterra, é o inverso de Dinamarca e Suíça, né? A cruz da cor completa ali. Deixando isso de lado, mas tem. E a da Grã-Bretanha tem o azul, ou seja, deixaria tudo dentro de casa. Se fosse a França, estava fantástico. Estava quase de propósito. Nessa campanha da Inglaterra, primeiro, quem assistiu aos 6 jogos com muita atenção, meus parabéns. Porque a primeira fase da Inglaterra, aquele 0-0 ali, eu dormi. Dormi de verdade. Eu tenho assistido. Tem hora que o futebol tem disso também. Você está vendo o jogo e o jogo está assim e você fecha o olhinho. É da vida, meu irmão. Ali foi dureza. A primeira fase da Inglaterra foi muito difícil de acompanhar. Muito chato. Um time muito burocrático, assim, e é no pior sentido que você pode olhar a burocracia. Aspone. Assim, aí, quando vai para o mata-mata, não mudou nada. Até a bicicleta de Bellingham. Porque até ali, eu acho que tinha muita matéria escrita já, no Brasil, tabloide da Inglaterra, de qualquer outro lugar, que estava 1-0 para a Eslováquia, né, nas oitavas de final. Se termina com aquele placar, que era o placar até os 50 do segundo tempo, teria sido, assim, uma coisa pavorosa que a Inglaterra teria apresentado na Alemanha. Porque os 3 primeiros jogos e boa parte daquele jogo, já das oitavas, foram atuações muito fracas. Mas o futebol, se fosse do basquete, é o que eu dizer, se servou, é 0-3, 0-3, 0-3. Primeiro, nem tem um jogo, já tinha sido eliminado na primeira fase. No basquete era 90-50, 90-60. Mas no futebol permite que você tenha um desempenho tão abaixo como a Inglaterra vinha tendo e que você consiga se transformar durante a campanha. Porque passou a ser um time competitivo. Não teve uma grande... empata e depois vira o jogo logo no começo da prorrogação com o gol de Kane, né? Empata com o Bellingham e vira com o gol de Kane. Não fez um grande jogo contra a Suíça, mas mostrou de novo o poder de reação. E aí você vai olhar, você começa a pensar. A Inglaterra fez isso 3 vezes. No momento que a seleção faz isso 3 vezes, nas oitavas, nas quartas e na semifinal, inclusive na semifinal virando o jogo, com gol aos 45 do segundo tempo, e na Suíça toma um gol, detalhe, o gol da Suíça já toma o gol na reta final, tá? Mas ele empata na reta final também e leva para a prorrogação. Quando você tem o mesmo roteiro 3 vezes seguidas, fique certo de que será uma surpresa se de repente a Espanha abre 2-0 e esse time desistir. Esse time não vai desistir. Esse time, inclusive, mostra uma capacidade de reação que a primeira fase não indicava. Mas a Inglaterra, dos 50 do segundo tempo das oitavas para frente, é um time cuja desistência não está, o give up, né? não tá no vocabulário dos caras. Como é que é? No vocabulário. No vocabulário dos caras. Assim, é um time que parecia entregue na primeira fase e passou a ser um time muito batalhador. E isso no mata-mata é muito importante, porque vai ser interessante assistir. A Inglaterra do mata-mata é um time que, como eu já falei, do gol de Bellingham para frente é um time interessante. Perfeito. Fred, e individualmente, o que é que você destaca aí dessa Inglaterra? Celso, eu já tinha trazido o baixo número de finalizações para comparar com a Espanha, né? Sim. Só que quando a gente vai para pontos individuais, a gente tem ali, no eixo central do time, no eixo mais defensivo do time, destaques interessantes dentro das próprias estatísticas da Euro, né?
Stones, ele lidera em número de passes certos, tá? Com uma grande eficiência. São 496 passes certos, tá? 95,5% de eficiência. Poderia ter Bellingham aí, naquele número que a gente já trouxe. É o jogador com o maior número de desarmes da Euro. São 19 desarmes. E Rice tem 41 recuperações. E 14 desarmes. 5 a menos que Bellingham. Então, individualmente, a seleção da Inglaterra mostra força na recuperação da bola e no controle do jogo. Tá? Tem uma eficiência do passe, inclusive basicamente idêntica da Espanha, que é 90%, e a Inglaterra um pouquinho acima, 90,3%. E, claro, bom sempre ter atenção ao atacante Kane, que não faz assim, não salta aos olhos, mas já é de novo ali artilheiro. Claro, está empatado com vários jogadores com 3 gols, mas ele tem a chance, ele joga mais uma partida, né? E foram 17 finalizações, é um número alto, tá? Se a gente lembrar que é o destaque da Espanha, aquelas finalizações, nenhum chegou em 17. Tá? Kane está acima de todos eles, com 17 finalizações. Muito procurado, né? É um jogador que realmente é a referência ali. 17 de 66, né? Exato, perfeito. É bem importante. Fred, então vamos agora entender como a Bet Nacional enxerga as chances de título para cada lado. Traz aí uma odd de 2,45 favorável à Espanha e de 3. Dentro dos 90 minutos, sempre lembrando, né? Lembrando, né? Isso aqui é uma odd de... Quem quiser se aprofundar, entra no site da Bet Nacional, vai ter o aprofundamento. Perfeito. Caramba, eu não acho essa final tão mais equilibrada quanto a Argentina e Colômbia de jeito nenhum. Eu também não acho, mas... Não, mas é o que, veja, ninguém faz isso aleatoriamente, não. Tem toda uma planilha gigantesca para se chegar a esse número. Só que também, mas ao mesmo tempo, esse é um número, é uma ordem, é um indicativo. Porque se fosse assim, não precisava ter o jogo. Assim, não precisava ter o jogo. Eu não acho. Eu acho que a diferença da Espanha para a Inglaterra é muito maior do que o que está apresentado aí, de 90 centavos. Porque tanto Cássio. A da Argentina, a da Colômbia para a Argentina é de R$2. Assim, é uma diferença. Um está pagando 2, outro está pagando 4. Então, assim, eu acho que aquele jogo. A Argentina é campeã do mundo, tem Messi, tudo bem, mas a Colômbia faz. A Colômbia, por exemplo, ela tem um desempenho competitivo a Copa América inteira. Ela tem uma sequência invicta de 28 jogos. A Inglaterra, como eu falei há pouco, tem 3 jogos para você acreditar, mas tem outros 3 jogos que podem ser a atuação dessa fase final. Enquanto a Espanha tem uma regularidade num nível top muito alto. Então, assim, a Espanha fez muito para chegar e, no fim das contas, a final ser pau-pau. Eu não acho que seja pau-pau, não. Eu não acho, Cássio, que entre as dicas que a gente selecionou dentro do site da Bet Nacional, eu trouxe uma odd que eu achei interessante, que é um placar exato. É muito duro apostar em placar exato, mas o 2-0 para mim é um placar bem possível para o jogo. Lembrando que é dentro dos 90 minutos, tá? Afinal, pode ter prorrogação, mas dentro dos 90. Isso. 9,41 para mim é uma odd bem interessante para 2-0. Repito, é muito difícil apostar em placar exato, mas esse é um placar que eu gosto, porque é aquele placar que a Espanha abre 1-0, a Inglaterra em cima, tenta, leva o segundo talvez, mas é um placar que eu gosto, tá? E destaquei outros pontos. Sai um gol de Kane, é quase a mesma coisa do que sai o título da Inglaterra. Isso é curioso. E aí eu fui destacando outros pontos, porque o site da Euro ele é muito rico em detalhamento dos jogadores. Isso nos ajuda a encontrar odds interessantes, tá? O gol de Kane, por exemplo, é uma delas, 3,20. Mas veja como é interessante a odd de Bellingham para roubada de bolas. 1,56 se ele roubar 2 bolas. Ele roubou 19 nas 6 partidas anteriores. Tá? Então, nas 6 partidas, ele tem mais de média de pelo menos 3 roubadas de bola por jogo. Se ele fizer 2, você já tem 1,56. Tá? O gol de Bellingham paga muito alto, né? O jogo só fez 2 gols, né? Na Euro. E gostei muito, muito dessa aposta em Stones, né, acima de 62 passes. Ele tem 95% de aproveitamento, ele dá muito passe. E a média dele é de 80.
é de mais de 80 passes nos outros 6 jogos. Então, 62 é bem alcançável para a normalidade dele, tá? Destaco bastante essas odds. Em relação a chute na barra, tanto o Fabiano Ruiz quanto o Olmo estavam naquela estatística que a gente trouxe instantes atrás, e vale, né, considerar também que eles podem chutar pelo menos 2 vezes. Né? Não é mais de 2, não. Nesse caso aí, 2 chutes, você já acertou a aposta. Então, é muito rico o site da Euro em estatísticas individuais. E como esse jogo, por ser um jogo muito grande, também Nacional, né? a Bet Nacional traz todas as apostas possíveis de passe, de assistência. A gente tem esses números interessantes aí para quem quiser dar uma olhada. Excelente. Pois bem, então dessa forma a gente fecha aqui 7 coisas que você precisava ficar sabendo sobre a final da Eurocopa. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, compartilhe o nosso programa com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.